Boa tarde! E aí, galerinha, vamos lá, quinta-feira hoje, nossa aulinha hoje vai ser sobre geografia, nós vamos falar um pouquinho de poluição. Lembra que na PET passada a gente viu um pouquinho sobre poluição visual, poluição sonora, nós falamos dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos e ouvidos, né, para garantir a nossa saúde visual, saúde auditiva, e falamos de como é que acontece a poluição visual e a poluição sonora, né, nos meios em que a gente vive. Hoje nós vamos falar de outros tipos de poluição. Primeiro vamos lembrar o que é poluição, né? A poluição, ela é uma alteração, uma modificação provocada no meio ambiente. Então, o meio ambiente, o ecossistema, os lugares que a natureza criou, eles são perfeitamente equilibrados. Quando a gente faz alguma coisa que altera aquele ambiente, que modifica esse equilíbrio, nós estamos poluindo o meio ambiente. Poluição, então, não é só jogar lixo no chão, não é só jogar lixo no rio. Qualquer coisa que a gente faça que altere o equilíbrio que a natureza colocou dentro de um determinado ambiente é poluição, tá bom? A palavra poluição, ela vem do latim, se escreve assim, ó, poluere, e significa sujar, tá bom? Vamos lá então, vamos falar o que são as alterações que a gente pode causar no meio ambiente e que se tornam então a poluição. Vou falar três coisas. Primeiro, as alterações de proporção, ou seja, quantidades de uma determinada substância, de um determinado elemento dentro de um meio ambiente. Por exemplo, vou explicar, o gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele é um gás que existe na atmosfera, ele existe no mundo, é normal. Agora, a partir do momento que a gente aumenta a emissão de gás carbônico, a quantidade, a proporção desse gás carbônico, a gente causou um desequilíbrio. Então, a gente está poluindo aquele ambiente, tá bom? Então, alterações na proporção de alguma coisa que já existe no lugar, mas que a gente muda a quantidade e causa um desequilíbrio. Isso é poluição. Segundo fator causador de poluição em um determinado ambiente, a introdução de uma substância natural dentro de um ecossistema. Então, por exemplo, uma substância que é natural, que é da natureza, que é o petróleo, tá? O petróleo, ele é uma substância natural, não foi produzida pelo homem, existe na natureza, mas existe em determinados lugares de uma determinada forma. Se a gente pega um navio cheio de petróleo e derrama esse petróleo no mar, que não é o lugar dele, a gente causou um desequilíbrio, é poluição, tá? Então, mesmo que uma substância seja natural e ela já exista dentro da natureza, dentro do ambiente, ela tem o local certo e o jeito certo de ser armazenado na natureza. Se a gente introduz essa substância em um local que não é o dele, então a gente causou ali um desequilíbrio e, portanto, é poluição. E uma terceira forma de causar o desequilíbrio, que é a introdução de substâncias que não são naturais, substâncias artificiais, tá? O que é uma substância artificial? O plástico, por exemplo. O plástico não existe na natureza. Ele é uma substância produzida pelo ser humano, tá? Então, quando a gente introduz o plástico, joga plástico no mar, no oceano, no rio, no chão, na terra, no solo, nós estamos colocando ali uma substância estranha àquele ecossistema que vai causar um desequilíbrio e que, portanto, é poluição, tá bom? Então, alterar a proporção do que já existe, colocar uma coisa que já existe num lugar que não é dela, ou colocar uma coisa criada pelo homem dentro da natureza, vai causar um desequilíbrio ecológico e, consequentemente, é classificado como poluição. Deu para entender até aí? Se tiver alguma dúvida, manda para mim lá depois no WhatsApp, tá bom? A gente já falou sobre a poluição sonora e a visual. Então agora eu vou falar de outros 4 tipos de poluição, que são os que a PET traz pra gente também, tá? Então vamos lá, poluição do solo. Solo é onde a gente pisa, caminha, chão, poluição do solo.
Como é que pode acontecer a poluição do solo? Produtos químicos, tá? Lixo e esgoto jogados diretamente no solo, isso causa desequilíbrio. Por quê? Porque quando a gente joga um produto químico ou lixo ou alguma coisa na terra, esse lixo que vai se decompor ali, esse produto químico que vai ser sugado pela terra, altera a forma de vida dos fungos, bactérias e a própria constituição daquele solo, tá bom? Então isso torna aquela terra imprópria, você não vai conseguir plantar mais lá, você pode trazer danos à saúde, você vai prejudicar o equilíbrio dos animais que vivem ali. Isso é poluição do solo, tá bom? Por isso que a gente, eu sempre gosto e sempre incentivo as pessoas a comprar produtos de horta, verduras, hortaliças, essas coisas, de pequenos produtores caseiros, produção familiar, ou ter a sua própria horta. Porque aí a gente evita de estar produzindo e consumindo produtos que vêm fabricados, né, criados dessa forma, com agrotóxico, com química, com fertilizante químico, porque isso prejudica o meio ambiente, atrapalha o equilíbrio do solo, certo? Muito bem. Poluição da água agora, tá? A poluição da água é da mesma forma que a poluição do solo. Introdução de produtos químicos na água, jogar lixo e esgoto dentro do rio, dentro do mar, tudo isso causa desequilíbrio, suja a água, altera a composição química da água, consequentemente tornando a água imprópria para consumo. Se a gente bebe uma água que não foi tratada, uma água poluída, nós vamos ter problemas sérios de saúde. Então, a poluição da água, assim como a do solo, é causada pelo desequilíbrio, né, devido à introdução de elementos ali naquela água que não deveriam estar ali. Temos também a poluição do ar, também chamada poluição atmosférica, né? O ar ele é poluído quando existe a emissão de gases poluidores na atmosfera. Queima industrial, né? Aquelas chaminés fedorentas das indústrias, queima de combustível nos carros, né? Uso de aerossóis, tudo isso emite gases poluidores na atmosfera. E isso causa aquecimento global, que é o aumento da temperatura, pode causar chuva ácida, traz sérias consequências para a respiração das pessoas, problemas respiratórios, geralmente crianças que crescem nos grandes centros urbanos, por conta de respirar altos níveis de gases poluidores, crescem com problemas respiratórios gravíssimos, ok? Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Não consumir produtos aerosóis, fazer rodízios de carros, né? Em vez de todo mundo usar o carro todos os dias, a gente está indo para a escola, então vamos combinar. Um vizinho leva todas as crianças na segunda, o outro leva todas as crianças na terça. A gente reduz a quantidade de carros circulando. São pequenas coisinhas, mas que se todo mundo fizer, a gente reduz a quantidade de gases poluentes na atmosfera. E existe várias outras formas de poluição, mas existe mais uma que eu quero falar com vocês, que é uma que eu acho que talvez vocês ainda não pararam para pensar e talvez algumas crianças nem saibam que exista, que é a poluição radioativa. Vocês já ouviram falar em bomba atômica? Já ouviram falar em usina nuclear? Essas usinas nucleares, elas funcionam dentro do nosso planeta e elas produzem lixos nucleares, lixo radioativo, material radioativo, que talvez seja a mais perigosa forma de poluição que existe no mundo, porque ela pode alterar ecossistemas inteiros por completo. Locais aonde houveram acidentes nucleares e esse lixo tóxico se espalhou, muitos, depois de dezenas de anos, ainda não tem como existir vida humana ali. Animais que crescem ali crescem deformados, tem problemas de saúde grave, as pessoas não podem se aproximar desses lugares, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem para mim uma pequena pesquisa sobre o lixo, a poluição radioativa. De que maneira? Presta atenção, porque essa é a senha de hoje.
Vocês vão fazer uma pesquisa e vão colocar lá ou no Google ou na fonte de pesquisa que vocês quiserem e vão escrever lá assim, ó, acidentes nucleares. E aí vocês vão ver que tem muitos acidentes nucleares que já aconteceram e os mais famosos vão estar ali no topo da lista. Vocês vão escolher um acidente nuclear, vão escrever um parágrafo, 4, 5, 6 linhas, um parágrafo me explicando esse acidente nuclear que vocês pesquisaram, vão colocar uma imagem, usina tal, o acidente aconteceu em tal lugar, morreu gente, não morreu gente e como é que esse lugar está hoje. De forma bem resumida, bem rápida. Então, mini pesquisa, a senha de hoje é uma mini pesquisa sobre um acidente nuclear que já aconteceu na história do nosso planeta, que vocês vão escolher um para falar para mim, tá bom? Combinado? Tem exercício da PET, tem exercício do livro didático, tá tudo lá no PDF que eu mandei no grupo para vocês. Boa quinta-feira e a gente vai se falando. Beijão, tchau, tchau.